Salve, salve, meus amigos! Estamos começando mais um Resenha Pastoral e hoje o nosso convidado será um pastor que fez parte da minha adolescência, mas isso não quer dizer que ele tem a minha idade, isso quer dizer que ele é um cara que passou pela minha parte na minha adolescência. Ele estava já com sua vocação pastoral iniciada, se preparando para ir para o seminário e fez parte da minha história. Ele acabou de entrar aqui e nós já vamos convidar ele para começar o bate-papo da noite. Neusmani, ele acabou de entrar aí, já vai aparecer e participar da nossa conversa. Vamos ver se vai dar certo. Aceita o convite aí. Vamos ver. Deu aí. Apareceu. Deixa eu ver. Deixa eu tentar mais uma vez aqui que ainda não deu liga. Aceita o convite aí, Neusmani. Neusmani é pastor da Igreja Presbiteriana do Jundiaí, lá em Anápolis. Ele vai estar participando conosco hoje do Resenha Pastoral. Vamos ver se vai. Se tiver pelo computador, acho que não dá. Só pelo celular. Vê se vai dar liga aí. Tô mandando convite aí. Vamos ver se vai. Aceita aí, Benção. Peraí, vai lá. Pastor Neusmani, enquanto ele se organiza ali, Pastor Neusmani é pastor da Igreja Presbiteriana do Jundiaí, em Anápolis. Uma igreja nova, tem poucos anos de vida, né? Perto das outras igrejas presbiterianas em Anápolis, que já tem mais tempo de caminhada. Mas ele é um pastor que fez parte da minha adolescência. Na época ele ainda não era pastor. E depois ele foi ao seminário, se tornou pastor, ficou uma temporada lá nos Estados Unidos, pastoreando lá nos Estados Unidos. E, ó, deu um erro aqui que ele não está conseguindo. Deixa eu ver aqui. Mandar o convite de novo para ver se vai dar certo agora dele participar conosco do resenha de hoje. Então ele passou um tempo pastoreando lá a igreja, uma igreja lá nos Estados Unidos, e retornou para assumir o pastoreio da Igreja Presbiteriana do Jundiaí, lá em Anápolis, alguns anos atrás. E tem pastoreado aquela igreja ali, tem sido uma bênção ali para os irmãos lá da Igreja Presbiteriana do Jundiaí. Vamos ver aqui o que está dando errado. Vê aí, Neusmani. Deixa eu ver aqui, o que tá dando errado para ele entrar aqui. Tá pelo celular, Neusmani? Era para estar dando certo, hein? Está chamando. Oh. Deu um erro aqui, Neusmani não está conseguindo participar. Clica, deixa eu ver aqui. Aperta nos botõezinhos aí embaixo, nos 3 pontos, algum lugar ali para ver se alguma coisa assim, pedir para participar. Vamos ver se vai dar liga. E aqui eu estou mandando convite, mas não está dando certo. Aparece um maisinho aí na tela, tipo, pedir para participar. Me manda aí, deixa eu ver se aparece aqui para mim, aí eu aceito. Ao vivo é assim mesmo, gente. Vamos ter um pouquinho de paciência que vai dar certo. Nós vamos conversar com o Neusmani hoje. Continua com a gente aí, que a história dele vai edificar a sua vida e o nosso bate-papo também vai edificar a sua vida. Vamos ver.
Neusmani, fecha o aplicativo do Instagram e abre de novo para ver se vai dar certo. E aí entra na live para ver se dá liga. Tá. Para mim não tá aparecendo nada aqui. Vão se acomodando aí. Fiquem de boa conosco aí, que o pastor Neusmani já vai entrar aqui. Vai dar certo para ele participar da live de hoje. Vou ver se apareceu algum convite aí, Neusmani. Ah, agora o homem entrou. Agora foi. Ô, glória. Rapaz, que briga, tá? Que briga aqui com a tecnologia, tá? Deus tem misericórdia. Importante é que deu, agora foi. Importante é que deu certo. Isso é o mais importante. Isso aí. Como que tá o Goiás aí, Neusmani? Mas graças a Deus, aqui em Goiás, deixa eu ajeitar aqui o celular para ficar mais fácil. Eu tinha ajeitado aqui o computador, mas acabou que deu certo, né? Vamos por aqui mesmo. Beleza. Mas graças a Deus estamos bem aqui. Estamos já. Eu vi você falando aqui, tentando conectar. Depois eu percebi que não estava dando para entrar, porque eu estava entrando pelo computador e pelo celular. Aí não tem jeito, né? Você tem que escolher um dos dois. Um dos dois. Mas a gente está bem aqui. Estamos há 5 anos da Igreja Presbiteriana do Jundiaí. Esse final de semana comemoramos 12 anos, né, de existência aqui na nossa cidade, no bairro do Jundiaí. A igreja já tem 12 anos? Tem 12 anos. Eu achava que era menos. Pois é. Então, a gente esteve comemorando os 12 anos, esteve conosco o pastor Heber Carlos Campos, né, um pastor muito meu presbiteriano. Eu vi a divulgação ali do aniversário. Isso. Então, assim, foi um momento muito prazeroso, um momento da gente poder se alimentar da palavra, mas termos a satisfação de celebrarmos aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Isso não tem explicação, né? É maravilhoso quando você olha, né, para toda estrutura, e olha para a história e fala assim, rapaz, isso aqui só existe por causa do Senhor. Se não for por causa do Senhor, não tem jeito. Então, assim, se por acaso aparecer alguns ruídos, é porque eu estou aqui na minha sala, mas está tendo encontro de mulheres aqui na igreja, tá? Vocês ouviram tranquilo. É as mulheres que estão reunidas. Legal. Primeiro se apresenta, né? Neusmani, um nome raro de se encontrar, casado, quantos filhos? Se apresenta aí para quem não te conhece. Primeiramente, Matheus, quero agradecer o convite, tá? Alegria imensa de poder estar com você nessa live. Como fui apresentado, eu me chamo Neusmani, é único. Se você for no Japão, se falar, eu conheci um rapaz chamado Neusmani e tal, pode saber que sou eu, não tem outro. Tá? Se você for lá para a Austrália, lá para Guiné-Bissau, e falar de Neusmani, pode saber que sou eu. Já encontrei um nome parecido, mas Neusmani é único, né? Minha mãe, ela fez uma junção no nome dos meus avós, né? E saiu esse nome aí, né, que vos fala. Sou casado com a missionária Elaine, a conheci no seminário. Né? Esse ano, se Deus permitir, nós vamos completar 18 anos de casados. Temos 2 filhos, Daniel e Letícia. Né? Me formei no Seminário Presbiteriano Brasil Central em 2005. Né? Logo que eu me formei, eu fui para Vila Nova e posteriormente trabalhar na cidade de Morrinhos. Fiquei ali por 2 anos e aí recebi o convite para os Estados Unidos. Fiquei nos Estados Unidos por 10 anos. Lá eu fiz alguns estudos, né? E fiz uma graduação, né, em missão urbana e contemporânea, né, no Gordon College, e retornei em 2017, né? Deus fez algo extraordinário, né? Minha esposa, ela tinha passado num concurso público lá na América, né? Parece que na Maná também tem concurso público, né? Então ela estava muito feliz e tal, e enfim, eu já sendo incomodado desde 2015, né? Pensando no retorno para o Brasil. Mas como é que você faz, né? Poxa, minha esposa ralou tanto, né, para poder participar,
né, desse momento, né, e tal, na América. E aí, nós, um ano depois, em 2016, início de 2016, a gente tirou uns dias de férias. E aí, nos Estados Unidos é muito comum as pessoas viajarem de carro, né? A NATO tem uma estrutura muito boa, enfim. E no Sim. retorno, a minha esposa falou assim: eu quero falar um negócio para você, mas eu não sei como é que eu começo. Aí eu, Hum. fala, né? Aí ela falou assim: eu quero voltar para o Brasil. Quando ela falou isso, eu encostei o carro e falei assim: não, fala sério, você quer voltar para o Brasil? Ela falou assim: eu tenho percebido que o nosso tempo na América está chegando ao fim e se você entender que é vontade de Deus, né? A vontade de Deus, gente, é algo muito complicado, porque, né, a vontade de Deus Sim. pode ser para um, pode não ser para outro, isso aí é uma outra história. Mas se Aham. você entender que Deus está colocando isso no coração e você topar retornar, eu volto contigo. Então aí, rapaz, aí, né, foi a resposta do Senhor, né, para algo que a gente já pensava muito. E Sim. Deus decidiu, então, abrir as portas aqui na minha cidade, né, na cidade de Anápolis. Quando eu retornei, muitos falavam: você é maluco, você é doido, o que você quer no Brasil? E aquela conversa, Aham. né? Mas as pessoas precisam entender que nós somos chamados para uma missão, né? Sim. A gente tem que estar focado não naquilo que a gente pensa, não naquilo que a gente acha. Porque pensar, poxa, o que é os Estados Unidos? Gente, Estados Unidos é tudo de bom. Cidade Uhum. fenomenal, cidade não, país fenomenal. É o lugar de primeiro mundo mesmo, sabe? Ali Sim. você fica encantado, o dólar te encanta, né? A estrutura do país te encanta, enfim, lá você pode ter tudo que você quiser. Tem um custo, né? Mas Sim. Estados Sim. Unidos é um lugar fenomenal, só tenho que agradecer muito a Igreja Presbiteriana de East Boston, né? Que depois ela fundiu com a Igreja Presbiteriana de Cambridge, 2 anos depois da minha saída, acho que 2, 3 anos. Uma igreja que tem, né, sido local de bênção ali na Grande Boston, né? Sim. E Deus me trouxe aqui para o Jundiaí, eu e minha esposa, temos 2 filhos, né? O Daniel e a Letícia. O Daniel está com 13 anos, a Letícia está com 11 anos, né? São americanos, né? Mas falam português, né? Fala nós vai, nós foi, né? Como Aluai. e, e por aí vai. Então, assim, a gente tem tido muita a, a bênção de Deus e a graça de estar servindo aqui já há 5 anos já na igreja presbiteriana aqui do Jundiaí, em Anápolis. Legal. Cara, como que. Eu queria voltar um pouco mais atrás na sua história, né? Eu queria. Como que foi sua conversão? Você nasceu num lar cristão? Não nasceu? Como que foi essa parte aí? A bênção, o seguinte, a conversão ela é algo muito pessoal de cada um, né? A gente pensa assim, Sim. porque aconteceu com ele e vai acontecer comigo também. Ah, Aham. eu vou tentar resumir aqui para não ser delongado, mas ser bem objetivo. Sim. Meu pai, ele era um cristão, né? E ele era da igreja cristã evangélica. E quando ele conhece minha mãe e tal, logo caso, naquela época não ficava enrolando muito, né? Logo se casavam e minha mãe, ela era católica e então ela se converte, né? Ao cristianismo e enfim. E aí eu nasci então nesse lar, né? Que aparentemente tinha vida cristã. Só que, com o decorrer dos anos, meu pai, infelizmente, ele acabou entrando no mundo do alcoolismo, que é uma droga, né? Uhum. E, enfim, isso é algo muito pesado, né, para nós, da família, né? A questão do Sim. alcoolismo, isso é algo tão terrível que isso, além de trazer uma grande angústia para a família, né? Trouxe a separação dos meus pais. E aí nesse intervalo de separação, minha mãe ela conheceu na época a Congregação Presbiteriana do Setor Sul, né, que era um grupo Uhum. aí da Central e tinha fundado essa congregação ali perto de casa. E a gente passando por situações muito difíceis e tal, então a gente acabou indo nessa igreja, não porque nós tínhamos convicção de que a gente tinha que ir para a igreja presbiteriana, mas porque era mais fácil, era mais perto, era mais cômodo. Sim, sim. E aí eu cresci, né, no contexto presbiteriano, e aos 15 anos eu fui para o acampamento. Eu me lembro muito de um sermão feito pregado por um pastor chamado Machado. Eu não lembro o primeiro nome dele, eu sei que o sobrenome dele era Machado. E, Uhum. e ele era de Minas, e ele falou nesse acampamento, ele pregou, ele fez 2 sermões e 2 estudos no livro dos Salmos.
e se tornou o livro do meu coração, né? O Salmo de número 1. Né? E é Entendi. interessante que ele começava dizendo assim, porque o Salmo começa, bem-aventurado o homem que não anda no conselho Uhum. dos pecadores, né? E nem se senta na roda dos escarnecedores. E aí ele falava assim, a pergunta do salmista não é porque ele não anda com ímpio, ele não senta com escarnecedores, ou ele não caminha, né, com pessoas distantes do Senhor. Né? A pergunta Uhum. central do texto é por que, que ele é feliz? Né? Essa era a pergunta, né? Por que, que ele é feliz? E era algo que eu sempre Uhum. buscava. Poxa, eu quero a felicidade, eu estou atrás da felicidade. E aí ele gastou, né, um bom tempo falando sobre a questão da felicidade em Deus, falando da pessoa que é justa, a pessoa que se prende aos princípios cristãos, se aprofunda, né, nessa verdade. Então, assim, Uhum. a minha conversão, ela surgiu ali, surgiu ali. Mas um ano depois, eu tive de novo, né, no acampamento, que eu me tornei, né, um piolho de acampamento. Inclusive conheci você, Mateuzinho, no acampamento, né, quando fez Sim, Setor Sul, Vila Formosa e companhia, né? verdade. E aí eu tive no acampamento e lá falou um pastor chamado Vadislau. Se eu não me engano, hoje ele tem Brasília. Sim, E ele, eu acho que é e Brasília ele também. e ele falou algo que mexeu muito comigo na época, que ele estava falando a respeito, o tema eu lembro que era sobre namoro, acho que era namoro de santidade, alguma coisa assim. E eu me lembro que no processo de conversão, ele falou assim, você que de fato é imagem e semelhança de Deus, você tem que se preocupar, não é com as relações que você terá, né, com o rapaz ou com a moça. No contexto de que a gente até encontrar o amado ou a amada, né, a gente, né, namora um, infelizmente termina, depois Sim, vai sim. com outro, enfim. São poucos que encontram já de primeira em casa, né? Mas ele É. disse assim, a pergunta que você tem que fazer não é como foi a sua relação, mas a pergunta é como é que você deixou essa pessoa para o próximo relacionamento. Né? Então aquilo marcou muito. Uhum. Nossa, como é que eu deixei, né, fulano e beltrano para o próximo relacionamento? Eu deixei ela saudável, deixei ela com a compreensão de que namorar com cristão vale a pena. Eu deixei ela com a certeza de que namorar com um homem que ama e serve a Cristo, a pessoa que tem relacionamentos que nós vamos fazendo, e, e, e isso me aproximou muito de Deus, porque eu falei assim, Senhor, se não for para eu ser parecido com o Senhor, não, não me traz, sabe, para a presença do Senhor, não. Não deixa eu viver uma Uhum. mentira. Né? Porque, infelizmente, Sim. as pessoas vão para a igreja, né, mas perdeu a questão da profundidade do sobrenatural, perdeu a reverência do estar diante de Deus, do conversar com o Senhor, de se relacionar com aquele que é digno de toda honra, de toda glória. Né? Então, e aí nesse intervalo eu conheci um dos homens que Deus usou para mudar a minha história, né? Que foi, né, o pastor Leonardo, mas posteriormente aquele que a gente caminha junto até hoje, que é o pastor Alexandre Sena, né? Ele foi aquele divisor de águas que falou assim, bem, você é convertido, agora eu vou te lapidar. Isso. Legal, muito massa. Cara, e quando que veio o start pro ministério? Tipo assim, cara, quero ser pastor, ou vou ser pastor. Como que foi esse start? Assim, foi no acampamento também? Não foi no acampamento, não. Acampamento foi minha conversão, né? A minha Ah, conversão. Rapaz, mas é o seguinte, é interessante porque tem coisas na nossa vida que ocorre sem que nós pensemos que de fato Deus está fazendo com que algumas coisas aconteçam para que, né, a bênção dele, a clareza dele se aproxime de nós, né? E, ó, tem um nome. A minha mãe mora do lado da igreja presbiteriana do setor sul, do lado, né? E ali por volta de 18 para 19 anos, que a minha irmã, ela deu à luz, né, ao meu sobrinho Márcio Filho, e ela foi aquele processo, né, quando a filha, né, tem
dá à luz a um filho e tal, aí vem né, a mãe para ajudar a cuidar, e etc. Tal. Então, o meu cunhado veio, deixou a minha irmã e meu sobrinho com minha mãe e foi, né, para Rondonópolis, que é a cidade da família dele, etc. Tal. E nesse intervalo estava sendo muito difícil, porque, imagina, você está numa casa onde você tem liberdade, etc., depois um recém-nascido, enfim, então ficou uma situação meio confusa, vamos dizer assim, lá em casa. Então, quando eu chegava do trabalho, eu não tinha vontade de ficar lá em casa, eu só ia para cá tomar banho e dormir. Só que em vez de eu sair com os amigos para beber, para farrear, né, enfim, não, eu ia para a igreja conversar com os pastores. Eu ia para lá conversar com o pastor Leonardo, eu ia para lá para conversar com o pastor Alexandre, né? Porque todos os dias você vai na igreja, normalmente o pastor está lá, né? E todos os dias eu ia lá. Eu lembro que eu fiquei assim, acho que uns 3 meses, seguidamente, indo lá, né? Conversar com eles e tal. E um dia eu virei para ele e falei para eles assim. Aí eu comecei a perceber, a ver a rotina deles. Uhum. E um dia eu falei para eles, para o pastor Alexandre, eu falei assim, eu falei, cara, eu não quero nunca a sua vida. Nunca. Porque a vida de vocês é difícil demais da conta. Tem misericórdia. E a verdade, ó, já dizendo algo para vocês, nunca diga nunca. Porque essa Sim. palavra é importante. Então, todos os meus nunca aconteceram, tá? E esse foi um dos, tá? Esse foi um dos nunca. Eu vou contar 2, né? E aí, quando eu disse isso, aí ele virou e falou assim, aí o Alexandre falou assim, Neusmane, quando as pessoas dizem isso é porque não sabe o que Deus está preparando. Enfim, e aí a partir daquele dia, sabe, Deus falou, você está achando que eu não estou fazendo um projeto para te chamar? Enfim, aí eu comecei a me envolver, porque eu, estando com os pastores, aí eu comecei a me envolver com visitação, eu comecei a me envolver com trabalhos, né? Eu já trabalhava na igreja, mas eu comecei a me aprofundar no trabalho mais de conversar com as pessoas, de ajudar os pastores, né, na liturgia, né? O pastor Leonardo me convidou um ano depois para se eu queria ser diácono. Isso eu tinha, gente, 19 anos. Né? Então, assim, eu acabei, né, de uma forma não intencional, né, me envolvendo com os pastores. Rapaz, e quando Deus chama, né, porque Deus me chamou com 19 anos ao ministério, mas eu só fui aceitar aos 22, né, aos 22 anos, porque eu tentei fugir, né, fiz igual Jonas. Acho que todo pastor faz isso, né, cara? Eu fugi, tentei Todo correr, pastor porque tenta fugir do ministério. tenta, mas aí chega uma hora que você não dá conta. Chega uma hora que aí Deus chama e você ainda fala, não, chega de fugir. Está na hora de você vir, rapaz, e agradeço muito a Deus por ter o privilégio de servir. Mas, legal. Cara, o que foi mais difícil para você no começo, assim, do seu ministério, né? Fez o seminário, tal, se tornou pastor, casou, teve todo esse processo. E o que para você foi o mais desafiador no início? Rapaz, o mais difícil foi não ganhar dinheiro, né? Apesar que eu não sou universal não, tá, gente? Eu não sou... Como é que é? Não entendi. Tem uma amiga aqui dos Estados Unidos que está escrevendo quando começar a ficar o tubo. Calma que nós vamos chegar nessa parte aí, Léo. Ele não fala nada aí, mas ele converteu nas minhas mãos, né, bênção de Jesus? Ele é engraçado. Enfim, quando eu tive o privilégio do chamado, eu me lembro que o Leonardo saiu e falou assim, Neusmar, você vai de uma condição favorável para entrar numa condição de total dependência. Vamos pensar, mais ou menos assim. Eu trabalhava numa empresa onde eu ganhava X, aí se eu fizesse alguns trabalhos extras lá, eu ganharia Y. Mais ou menos assim, eu ganhava tipo 5 mil reais por mês, vamos pegando hoje, né? Uns caras solteiros e tal, ganhando 5 mil por mês, e aí você abre mão de tudo e vai ganhar ajuda de custo, 300 reais. Não, gente, você sai de 5 mil para 300 reais, né? Ajuda de custo. Isso aí eu ganhava 300 reais e 8 tickets de busão, né? 8 tickets. Então, eu tinha o direito de 8 vale transporte da TCA. Morando em Anápolis, né? Fazia seminário em Goiânia, então eu ia na segunda cedo e retornava na sexta
Mas às vezes eu tinha que voltar, né, para Nápoles, resolver algum problema, etc. E aí eu não tinha passagem. Então não foi nenhuma nem duas, né? Foi várias vezes que eu fui para o Brasil, ó, Avenida Brasil, pedir carona para Goiânia, né? Nossa. E isso, assim, isso me marcou muito, porque literalmente você abrir mão da sua segurança, vamos dizer assim, para você viver na total dependência de Deus. Né? As pessoas olham para a nossa vida e falam assim: nossa, Verento, você está bem, né, Verento? As coisas estão bem para você e tal. Não, gente, sempre teve bem para mim desde que eu conheci o Senhor. Porque a gente fala, foi muito ruim. Não, não foi ruim, não. Foi difícil. Difícil, porque você tem um estilo de vida e, de repente, você tem que ir Sim. para um outro estilo totalmente diferente. Então, eu Uhum. olho para trás, Deus me ensinou, né, no seminário, aprender a valorizar o que eu ganho, aprender a valorizar aquilo que eu compro, aprender a valorizar, né, as pessoas que me ajudaram, né, nesse processo. E saber Sim. que eu tenho aprendido que se alguém quer te dar um presente, né, não fala, não, eu não quero não, não sei do que e tal. Muitas vezes a pessoa ela quer dar porque ela considera o teu trabalho, porque ela considera o que você Sim. faz, né? E eu me lembro que foi numa época que eu não tinha condições, né? Condições sequer de, assim, era um dinheiro muito contado, né? E eu não tinha condições de comprar livros, né? Porque de seminários tem que comprar muitos livros, né? A gente lê Nossa, muito, né? bastante. É. E eu me lembro que eu queria muito um livro, e na época, eu não tinha a mínima condição de comprar. Era tipo assim, sabe, era um livro mais ou menos assim, eu vou pegar o que não era esse aqui não, mas era mais ou menos dessa envergadura aqui, ó. Um livro dessa grossura aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver. Tá vendo aí? Dessa grossura, capa Era o quê? dura, né? Era uma sistemática? Qual que era o livro? Você lembra? Toda essa sistemática do Heber Carlos Campos. Então, um livro dessa envergadura. Então, assim, um livro que custava, né, hoje tá bem mais em conta, mas na época um livro custava R$ 300, e era o que eu ganhava no mês. Né? E Aham. aí, assim, alguém, sabe, simplesmente alguém chegava e falava assim: Nilsmane, depois você olha lá que eu depositei uma oferta para você, tá bom? E tal. E eu falava, nossa, benção, muito obrigado, né? Valeu demais, né? E tal. E de repente, quando eu olhava, tava o valor do livro que eu precisava comprar, né? E aí, assim, aí a gente tem aquela ideia, não, por que você fez isso, meu irmão? Não sei o quê e tal. Não, isso é demonstração de Deus cuidando de você. Sim. Né? E eu chegava, né? Isso aconteceu várias vezes. Eu chegava na minha irmã e falava assim: olha, eu quero te agradecer por você abençoar a minha vida. Né? Porque a gente vive realmente, né, debaixo da bênção do Senhor. Né? A gente teve, pegando uma coisa da nossa situação de mundo, né? No momento da pandemia, a pergunta era o que nós vamos fazer, né? Como é que vai ser agora? Como é que a gente vai conversar com a nossa comunidade? Tudo fechou, tudo ficou difícil, né? As pessoas ficaram com medo de sair, com medo de se Sim. relacionar. Rapaz, foi assim, nos 5 anos que eu tô aqui no Jundiaí, eu assim, eu até nos Estados Unidos, rapaz, eu vi Deus fazendo coisas que não tem explicação. Sabe assim, Sim. a gente precisava comprar uma mesa, comprar placa de vídeo, computador para fazer live, né, para fazer encontros online com os irmãos da igreja. Não, a gente não tem dinheiro. Eu estou falando de R$ 30 mil. R$ 30 mil, Uhum. entendeu? É caro. Né? Sim. E aí você virar e fala assim, você fez oferta, rapaz, ele não fez nada. Minhas irmãs aqui, pai, um dia falou assim, nós vamos fazer um bazar aqui. Aí ela fala assim, cara, fazer um bazar na pandemia, todo mundo sem dinheiro, etc. Tal. Mas como é que você faz Ah, bazar em pandemia? Rapaz, do nada, né? Levantava 8 mil aqui, um irmão. Rapaz, um dia passou uma irmã aqui, né? E eu estava aqui na igreja. E aí ela falou, pastor, ó, eu vim aqui deixar uma oferta para vocês de um trabalho que eu fiz, etc. E acabou que a pessoa me deu um valor extra e eu queria repassar isso para a igreja, tal, porque estão conversando sobre a questão das lives, etc. Tal, eu queria passar para vocês. E deu, né? Ainda, né? Deu um cheque, né? A gente já mexe com quase cheque, né? E me deu um uhum. cheque, né? Aí eu falei, nossa, que maravilha, né? Ela colocou no envelopezinho, né? Falei, que bênção, né? Ela deu alguma coisa, né? Vamos ver quanto a gente está precisando. A gente precisava comprar na época uma placa para o Uhum. computador e uma mesinha, né? E tudo, na época, custava R$ 3.750.
né? R$ 3.750. Aí, quando eu vou abrir o cheque, assim que eu olhei, eu ri. Eu comecei a rir, lá começaram a descer. R$ 5.000. Né? Então, assim, isso eu estou falando só de uma coisa que não tem explicação. Né? Foi assim, a gente, ano passado, né, a gente, no momento de pandemia, isso estou falando de situações difíceis, tá? Já do Ministério. Né? Lá Sim, olhando para trás, olhando para hoje. Ano passado, né, a gente foi ter aniversário da igreja, não tivemos em 2020, porque tudo fechado, o aniversário da igreja fechou tudo, né? E esse ano, sim. o ano passado, com muitas restrições, né? É. E aí um irmão virou e falou assim, pastor, vamos fazer o aniversário da igreja, né? Aniversário da igreja, pedindo para os irmãos, cada um trazer, né, pelo menos uma cesta básica, né, para a gente abençoar, né, a nossa cidade, abençoar as pessoas, né? E aí a gente falou, nossa, mas que ideia interessante. Então, assim, o aniversário da nossa igreja não era a gente oferecer alguma coisa, não. O aniversário da nossa igreja era levantarmos cestas básicas. Né? E a gente estava pensando em Legal. 50, 60, 70 cestas básicas, né? Rapaz, aí quando a gente vai, né? Aí a gente chegando assim, ó, pastor, eu estava em tal lugar e tal, ó, não deu para trazer as cestas básicas, mas tem 30 quilos de feijão. Aí eu trazia 30 quilos de arroz. E a gente começou a montar algumas cestas básicas. E no Sim. final, cara, 150 cestas básicas. Então, Nossa. assim, sabe? E aí você vê na pandemia a igreja fazendo missão, a igreja fazendo sentido para a comunidade. Então, assim, no meio que você fica naquela, rapaz, como é que nós vamos fazer isso? Como é que vai ser o processo? Né? O processo de ir para os Estados Unidos, né? Que é outra coisa que eu poderia falar, né? Foi numa época que tinha acabado de acontecer, fazia 2, 3 anos, né? A questão lá do World Trade Center, né? E aquele negócio complicado, e rumor de guerra, e tendo guerra no Oriente. Aí essa cara de brasileiro que eu tenho, né? E tal, aí eu recebi o convite para ir lá nos Estados Unidos, mas precisa de visto, né? E aí, eu lembro que eu e minha esposa nós estávamos orando, né? E a gente escutava que as pessoas que estavam pedindo a visto, né, não estavam conseguindo. Né? Muita gente, Uhum. sabe, com todas as condições, né, que você tem que apresentar valores, né, vida, enfim, laços. E aí, e Sim. aí quando conseguia, era um visto de 6 meses. Né? E aí eu e minha esposa, nós fomos orar um dia, né? E minha esposa orou e falou assim, Senhor, se for da tua vontade, Pai, o Senhor vai abrir as portas. E o senhor não vai dar 6 meses, não, pai. O senhor vai dar 5 anos de visto, que era o máximo que você poderia conseguir na época, né? Se o senhor não Sim. der 5 anos de visto, pai, o senhor não precisa também dar, não. Né? A gente depende do senhor para tudo mesmo. Então, pai, o senhor que tá fazendo essa oportunidade acontecer, então, pai, então o senhor vai abrir as portas. Se o senhor não tiver que abrir, né? Aí, quando ela terminou de orar, né? Aí eu olhei para ela e falei assim, você é corajosa em falar com Deus desse jeito? Aí ela falou, não, a gente tem que ter fé. Né? O apóstolo Paulo diz que a gente tem que viver, né, pela fé. Né? Ele Sim. diz, né, que ele viveu a vida de uma forma contemplativa, de uma forma satisfatória. Ele diz, olha, de tudo que eu vi, de tudo que eu presenciei, olha, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então ele falou, então a gente tem que viver na fé. E aí, Sim. rapaz, aí eu fui, né? Tá bom, vou lá, né? E aí, eu vendo gente, né, lá na imigração, não, gente, lá na embaixada, lá em Brasília, né? E aí eu vendo muita gente sendo chorando, né? Porque não conseguiu e tal. Falei, vixe, né? Você já fica desanimado, né? Aí Já. que eu cheguei, aí a mulher lá perguntou, você tá indo fazer o que nos Estados Unidos mesmo? Eu falei, não, eu tô indo pregar nessa igreja. Aí ela falou assim, o seu nome é Neusmânia de Souza Dias? Eu falei, sim. Você é casado com Elaine e tal, tal? Sim. Você mora há quanto tempo em Anápolis? Né? Ou Anápolis não, em Morrinhos. Eu falei, não, tem anos que eu estou em Morrinhos. E você vai para os Estados Unidos é só para pregar? Não, eu estou indo para conhecer a igreja. Se der tudo certo, ano que vem eu estou indo para lá para pastorear. Aí ela, tá bom. Aí passou, você vai aqui do lado, paga o correio que o passaporte vai chegar na sua casa. Aí eu falei assim, aí assim, só falou isso, né? Aí eu falei assim, beleza. Eu consegui o visto? Conseguiu. Quanto tempo? Ela, 5 anos. Eu tô chegando 5 anos. Mas quando ela Ah, né? falou isso,
rapaz, assim, espetacular, cara, espetacular. Assim, Aquela cara, Deus, sinceridade. Tô indo pra cara, lá. O que você assim, vai fazer lá? Vou rapaz, pregar. Se der certo, eu volto pra pastorear a igreja. cara, se desse quando a mulher me deu 5 anos, eu falei, meu Deus do céu, esse negócio tá sério mesmo, esse negócio tá sério. Porque assim, dependente da gente pensar e tal, uma mudança, ela é muito complicada, porque Sim. você não está mudando de cidade, nem de bairro, né? Não, é país, é você ir para uma outra cultura, é para você ir para uma outra língua. Então, assim, isso tudo é muito complicado, né? Não é pouco, né? Porque apesar da careca e da barba branca, eu tenho menos de 45 anos. Né? Na época eu tinha 27 Uhum. anos. Então, assim, é uma aventura mesmo, uma aventura. Mas, rapaz, eu posso dizer para você, Matheus, e para vocês que estão nos assistindo, cara, servir a Deus é espetacular. Sim, cara, ver o que. Eu olho para as Escrituras, eu leio as Escrituras e eu comparo um pouco do que Deus nos ajudou. Não tem Sim. como eu não olhar para o Senhor Deus, Senhor Filho, Espírito Santo e falar, rapaz, é espetacular. Sabe, assim, se a pessoa que está aí duvida de quem é Deus, eu vou dizer para você que ele existe, ele sempre existiu e ele sempre existirá. E ele está vivo. Isso que é fenomenal, ele está vivo. E isso é É, espetacular, né? Espetacular. verdade. Meus mano, já caminhando pro final aí, que você me falou que tem compromisso, queria te fazer só mais algumas perguntinhas aqui. Vamos lá. Cara, como que é pastorear uma igreja no Jundiaí, rodeada por bar e restaurante? Como que é esse desafio aí, cara? Não, É não, engraçado, desafiador. engraçado que quando eu vim para o Jundiaí estava passando por uma transformação. Né? Porque Jundiaí Sim. ele é um bairro nobre da cidade. Né? Hoje tem acontecido um movimento, né? Tem acontecido nas cidades de médio porte e grande porte. Anápolis é uma cidade de médio porte, né? Das Sim. famílias fora da cidade, né? Indo para condomínios, né? E etc. Né? Eles querem ficar, assim, vivem, Sim. né? Na muvuca, né? Da cidade, mas Aham. não querem ficar por tanto tempo, né? Nessa dimensão. Cheguei de um dia que está passando por uma transformação, né? Uma transformação de se tornar um bairro boêmio. Né? Então, assim, nos últimos 2 anos, mesmo com pandemia e tudo, rapaz, o que explodiu aqui de bares, restaurantes, né? Eu acho que uma coisa que contribuiu muito, que o Parque Ipiranga, né? Um cartão postal aqui da cidade, é um local muito Sim. movimentado, é um local, tudo que de Anápolis todo mundo traz aqui. Né? Mas assim, rapaz, o que eu posso dizer? Porque, né, a igreja fica na frente do lado de outro, você conhece bem, né? Então muita gente fica olhando assim, que é a igreja, às vezes fica parado olhando e fala, vamos entrar? Né? Eu falo para outro, eu falo assim, como é que é seu nome? Aí a pessoa fala, me chamo fulano de tal. Eu falei assim, olha, me chamo Neusmani, eu sou pastor aqui da igreja e tal. Como é que você tá? Tudo bem? Rapaz, então assim, se eu tivesse um local mais afastado ou um local menos movimentado, talvez eu não teria essa oportunidade. Né? E, Verdade. enfim, eu lembro uma vez que a gente tinha acabado de dos jovens, né? A gente estava aqui conversando aí, os 3 jovens, e de repente entrou uma moça, né? Uma moça entrou assim, e aí ela entrou e falou assim, oi, tudo bem? Eu falei, tudo jóia. Ela falou assim, aqui é uma igreja? Eu falei, você estava tendo reunião? Sim, estava tendo reunião de jovens. Aí ela virou e falou assim, tá bom. Eu falei, entrei, vamos conversar. Ela falou, não, não, meu namorado tá ali do outro lado e eu não gosto muito de crente, não. Eu falei, não, chama ele aqui, chama ele aqui. Né? Aí ele tava, eu tô sem graça e tal, porque tinha... Aí depois ela deu a entender que era um relacionamento que estava começando, né? E aí eu Ah, falei, tá, tu espera aí. Aí eu olhei para aquele ali, eu falei, vem aqui, né? Fui, chamei. Aí foi tudo jóia, eu me chamo Neusmani, eu sou pastor aqui da igreja, como é que é seu nome e tal? E ele, me chamo fulano de tal. Você aqui de Anápolis? Não, eu sou de Goiânia, né, e tal.
E aí ele falou assim, olha, eu tenho muita dificuldade com cristão, não sei o quê. Eu falei, então eu também tenho dificuldade com cristão. Cristão é um bicho complicado de se mexer, né? Mas a gente tá aqui para se vencer e tal. E aí, o que você faz da vida e tal? Aí, assim, a menina achou que a conversa ia durar 2 minutos. Conversando 1 hora, né? Ficamos até meia-noite, tanto. Então, assim, cara, é desafiador. Mas Sim. é nos desafios que Deus vai mostrando para nós a satisfação de poder compartilhar, né, aquilo que Ele tem concedido a nós. Cara, e quais conselhos que você dá para novos pastores, como eu aqui, né? Qual conselho que você dá, além dessa aulinha de perseverança aí? Primeira coisa, eu acho que para todos os líderes, né, pastores, a primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus nos chamou para algo que a gente precisa acreditar, né? E aí, usando aqui o texto de Mateus, quando o Senhor ele vai falar sobre os desejos do nosso coração, e ele diz assim, aonde estiver o teu tesouro, ali vai estar o teu coração. Então, a primeira é um coração de missão. É um coração falando, eu sei que Deus me quer aqui nesse lugar. Eu sei que Deus quer que eu invista na vida de pessoas. E não mudar. Infelizmente, levanta de dia meio chateado, né? Levanta a limitações, mas a gente não é nossa, a missão é do Senhor. A gente tem que estar com o coração nesse lugar. Porque se o seu coração estiver ali, Deus vai estar ali. Você pode ter certeza. Se o seu coração estiver no lugar, né, Deus vai estar nesse lugar. Segunda verdade é o que eu ouvi na época do pastor Leonardo Saim. Estava voltando no último ano de seminário, né, e voltando com ele de Goiânia, né, eu estou terminando o seminário, e qual seria a grande palavra que você deixaria para o jovem pastor, né? Ele virava e falava assim, Neusmane, não invente, pregue o evangelho, né? A gente não precisa inventar, né? Cara, a gente tem a Bíblia. Então, a Bíblia é a regra de fé, de prática, né? A gente tem bons livros, né? Mas que nada substitui a veracidade da palavra, né? Então, Mateus né, e outros aí que pensam, né, servir no ministério, que serve já no ministério, tudo que você precisa se encontra na... Eu lembro até do Azaf Borba. O Azaf Borba, uma vez ele disse assim, né, perguntaram para ele qual era o segredo do sucesso dele, né? Assim, não, qual era o segredo? Isso perguntaram para ele também, né? Mas perguntaram para ele de onde é que vinha inspiração para escrever as músicas, né? As igrejas cantam inúmeras músicas do Azaf Borba, né? Inúmeras. E perguntou para ele, Azaf, onde é que vem inspiração para você compor essas músicas? Ele virou e falou assim, a inspiração vem pegar letras da Bíblia. Eu simplesmente pego letras da Bíblia e coloco notas nela, harmonia nela. Sim, porque toda inspiração está na Bíblia, não precisa inventar. Fenomenal. Ele entendeu. Cara, Deus fala através de nós, né, através da palavra do Senhor. Né? Então, a primeira coisa ter o seu coração, né, para aquilo que Deus lhe chamou. E, em segundo lugar, prega o evangelho na palavra, sabe? Fundamentado na palavra e pela palavra. E terceiro, né, como bom presteriano, 3 pontinhos básicos, né? Cara, ame as ovelhas do Senhor. Ame. Deus já pagou o preço. Mas a Bíblia nos ensina quando... É muito interessante que quando Jesus está tendo um confronto muito grande com os fariseus, né? E os fariseus conheciam muito da lei, né? E Jesus, quando ele sistematiza a lei, dizendo assim, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Depois, quando ele fecha, dizendo, ama o teu próximo. Paz, a gente precisa amar a Deus, né, com a comunidade que o Senhor concedeu a nós. Sabe, Mateus, assim, eu tenho o privilégio de ter homens sérios do meu lado. Né? É muito bom você ter homens que servem com você, né? E mulheres também, enfim. A gente tem uma comunidade
que com todas as dificuldades, com todas as mazelas que se tem na igreja, né, a gente, no final das contas, a gente olha um para o outro, às vezes cansado, sobrecarregado, né, pesado, a gente olha para eles e fala, cara, isso tudo aqui é por causa do Senhor, é por amor ao Senhor, porque quando a gente olha pelo grande amor de Jesus por nós na cruz, o que a gente faz não é nada, né? O que nós fazemos não é nada diante do que Jesus fez por nós. Cara, Deus nos ama demais para eu não tentar, né? Não tentar viver esse amor. Aí eu encerro falando de um livro que eu li do Brennan Manning, né? Que fala o Evangelho Maltrapilho, né? Onde ele vai dizer assim. Ele vai contar da história dele, né? E contar. Ele era um alcoólatra, um ex-alcoólatra assim, né? Um cara que lutava contra o alcoolismo. Sim, né? sim. E acabou sendo um livro que me chamou muita atenção, porque eu vivi isso, né? Na família. Mas quando ele vira e diz assim, que a graça o alcançou, e a graça o alcançou não porque ele merecia alguma coisa, mas porque Deus o amou do jeito que ele era, né? Eu tenho a plena convicção, Mateus, de que, cara, nós não somos capacitados para nada, né? Que para Satanás não tem diferença nenhuma, né? No final das contas, eu não vou ser julgado pelo meu título, eu não vou ser julgado por quantas vezes eu preguei ou deixei de pregar, né? Se eu for uma pessoa que falei em conferências, falei com 5 pessoas, né? No dia do juízo, Deus vai ter uma pergunta para me dizer, para me fazer uma, né? É interessante que ele fala isso no livro dele, né? Uma pergunta que Deus vai te fazer, a gente pensa que vai ter, né? Você me amou? Aliás, você aceitou o meu amor por você? Né? Você viveu o amor que eu dei para você? Né? E aí os evangélicos, né, os convertidos, vão dizer, sim, pai, eu aceitei o seu amor e eu procurei me moldar, né, para viver esse amor que o Senhor me deu na vida dos outros. Né? Outros vão dizer, não, pai, eu até tentei, falei algumas palavras bonitas, etc., mas no final das contas eu não amei as pessoas. E amar não é algo nosso, né, cara? Amar é algo que pertence ao Senhor, né? É algo que Ele concede aos seus filhos. E isso é espetacular, isso é fenomenal. É verdade. Cara, é isso. Muito obrigado por disponibilizar esse tempinho para passar com a gente aqui, contando um pouco da sua história. O Resenha Pastoral, né? Esse projeto que eu criei é essa resenha, essa conversa tranquila, agradável, mas principalmente a gente aprender com a história de outras pessoas, né? Então, você abrir um pouco da sua história, contar a sua história para a gente, isso motiva a gente, isso dá um gás, às vezes bate, né, o desânimo, bate a descrença, você fala assim, não, vou ouvir uma história diferente e ver o quanto Deus continua sendo gracioso, continua sendo amoroso, misericordioso. E é isso. Muito obrigado aí por esse tempo. Cara, Mateus, Deus muito abençoe obrigado. aí. Tá, valeu demais. Muito obrigado pelo convite. Quando precisar, tá, estamos à disposição. Quero agradecer a todos aí que nos acompanharam, tiveram paciência. Tá? Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Né? E que a gente tenha aí, se Deus assim permitir, um final de semana repleto das bênçãos e misericórdias do nosso Senhor. Muito obrigado, valeu demais. Valeu, pessoal. Uma boa noite a todos, bom fim de semana. Que Deus abençoe vocês e até o próximo. Falou. Valeu.